Speed Alive 65, 70 e rotate. No stopping, no breaking. Yeah, I'm always on the go. On the go. Bravo, Delta Golf está livrando o eixo da 30 com curva direita, segue na proa do portão represa. I won't let you tell me no. Tell me no. See, I was born in the city where the sun don't go. O Bravo Delta Golf decolar de Americana, está no portão represa 3.500 pés, segue na proa de Cosmópolis em ascensão para 4.500. Bravo Delta Golf. Never gonna lose, never gonna lose again. Never gonna lose, never gonna lose again. Kingmaker, earth. Bravo Delta Golf está no través de Cosmópolis a 4.500 pés, segue na proa de Jaguariúna. Bravo Delta Golf. Risk taker, chain breaker. I can't let you tell me no. Oh, tell me no. See, I was born in a city where the sun don't come round. See, Hoje vai ser um voo bem curtinho. Estou levando a máquina para fazer a revisão de 100 horas lá na Impaer. Então resolvi falar de um assunto aqui que eu acho um dos assuntos mais interessantes da aviação, que é a altimetria. Não precisa dizer o quanto a altimetria é importante num avião, né? Tanto para evitar conflito de tráfego, quanto para evitar um choque com algum obstáculo do terreno, né? E como é que eu sei então a minha altitude, né? Que altitude eu estou voando, né? Basicamente o avião tem um altímetro, que é um barômetro, né? Adaptado, claro, para o uso do avião. Hoje em dia também o GPS também pode indicar sua altitude, mas aí é uma outra história que a gente vai falar mais pra frente. O altímetro, sendo um barômetro, ele sofre influência tanto da temperatura ambiente quanto da pressão atmosférica. Então a gente precisa sempre levar isso em consideração na hora de interpretar a altitude em que a gente está voando. Like the dark and the clouds on a rainy day. Oh, the fire in the hills and I'm headed your way. Oh, it's alright, baby, don't be afraid. I'm just giving heads up on my dangerous ways. And I know everything. Para que todo mundo falasse a mesma linguagem, foi estabelecido internacionalmente uma atmosfera padrão, que é uma atmosfera com pressão de 1013 hectopascal ao nível do mar. Está em Morungaba com sentido Atibaia a 4.500 pés. Então 1013 hectopascal ao nível do mar com 15 graus Celsius de temperatura, né? Então essa é considerada a atmosfera padrão, e tudo que a gente mede é em relação a essa atmosfera.
gunpowder in a shell looking for the lead. I'm the proof and the poison running through your head. Oh, I'm the blade on a knife and the deepest Só que a pressão atmosférica ela varia, né? De um lugar para outro, né? Então, o mais seguro é sempre utilizar a pressão atmosférica daquele local específico que a gente está sobrevoando. Então a gente tem um outro tipo de ajuste que a gente chama de QNE, que é o ajuste, o QNE é o 1013, desculpa. O QNH é o ajuste que a gente usa para quando a gente está pegando a pressão atmosférica daquela região específica. Então, por exemplo, eu decolei agora de Americana. A Americana não tem um órgão de controle para me dizer qual é o QNH, mas eu posso ajustar na altitude, o altímetro, na altitude que eu sei que o aeródromo tem e daí determinar qual é a pressão atmosférica resultante, né? Que no caso aqui deu 1015, então eu estou voando com 1015 no ajuste hoje. A temperatura também é bastante importante, porque dependendo da altura, da temperatura, você pode estar voando acima ou abaixo da altitude que está indicada no altímetro. Na verdade, a regra é a seguinte: se a pressão atmosférica está acima do 1013, você está voando acima da altitude indicada no altímetro. Se você tiver com um altímetro registrado em 1013. Se a temperatura estiver acima da temperatura esperada para aquela altitude, Romeu Juliette Romeu, está na área 459. Você também está acima da altitude apontada pelo altímetro. Então, para evitar a confusão, o que ficou estabelecido? Que quando você está voando próximo do solo, você usa o QNH daquela região específica. E quando você está voando em cruzeiro, né, geralmente acima de 5.500 pés, pode variar de um espaço aéreo para outro, mas geralmente no espaço Golf acima de 5.500 pés, você ajusta para o QNE, você ajusta 1013. Pode te dar uma altitude errada, mas pelo menos todos os outros aviões na área, se estiverem usando esse mesmo ajuste, vão estar com o mesmo erro. Então não vai ter conflito de tráfego por causa disso. E qual é o erro especificamente da pressão ou da temperatura diferente, né? Então, basicamente a gente tem que fazer o seguinte cálculo, né? Como existe uma temperatura padrão, que é aquela de 15 graus ao nível do mar, o que a gente considera? Que a cada 1000 graus de altitude, com relação ao nível do mar, a temperatura cai em 2 graus. Então, por exemplo, se eu estou voando a 5.000 pés, a altitude tem que ser, a temperatura tem que ser 15 menos 10 graus, ou seja, 5 graus Celsius, né? Se eu estou voando, por exemplo, agora eu estou a quase 5.000 e a temperatura aqui está em 30 graus, significa que eu estou acima de 5.000. Né? Embora o meu altímetro esteja indicando 5.000. E quanto acima? Bom, aí eu tenho que fazer o cálculo da diferença dessa temperatura e exatamente calcular a altitude incremental em função disso. No caso da pressão atmosférica, que aliás pode ser medida tanto em
hectopascal, que é o comum no Brasil, como em polegadas de mercúrio, que é o comum nos Estados Unidos. Então, o padrão ao nível do mar nos Estados Unidos é 29,92 polegadas de mercúrio. E pode ser também em milímetros de mercúrio, que é 760 milímetros de mercúrio. Mas o comum no Brasil é hectopascal, ou seja, 1013 hectopascal ao nível do mar. Para cada hectopascal a mais, ponto a mais aí no hectopascal, significa um aumento de uma diferença de altitude de 30 pés. Então a mesma coisa, se você está voando em vez de 1013, 1015, por exemplo, né, ou a pressão local é 1015, você, na verdade, você está voando com 60 pés a mais. Então o que a gente faz? A gente junta a diferença calculada pela velocidade, que tem uma fórmula um pouco mais complicada, que eu vou explicar mais para frente. Basicamente é diferença de velocidade de temperatura, a real menos a do ICAO, a padrão, vezes 0,4% do nível. Essa é a fórmula para a gente calcular a diferença de altitude em função disso. Tá bom? Mas aí a gente vai ter que continuar depois, porque eu já estou chegando aqui no meu destino. Down again. Your burden is heavy, but I carry every ball and chain. Gonna feel the air under your feet. I'll be the pulse and rhythm when you feel you're driven off the beat. Oh, you wanna run to me, wanna run to me. I'll be your soul shaker, I'll be your rainmaker. So tell me, are you ready? O Bravo Delta Golf está a 4.500 pés no través de Jaguariúna, vai seguir na proa do portão Unicamp em Amarais.